Graça e paz, glória a Deus nas alturas. Quem fala aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual. Hoje o homem de Deus vai pregar sobre o respeito da voz do Senhor, né? A Bíblia, né, o Davi, ele escreveu que a voz do Senhor é como um som de muitas águas, que está registrado no Salmo 29, do versículo 3, né? Meus queridos e prezados ouvintes da Palavra de Deus, antes de entrar nesta palavra, eu quero que você se inscreva neste canal, né? Ajude a alavancar esse canal. É um canal de muitas bênçãos. E dá o teu like aí, né? O seu comentário aí. Vamos, ajuda o homem de Deus nesse canal aí, que Deus também vai estar te abençoando grandemente a sua vida nessa terra dos viventes. Amados, olhamos para esta passagem, né, que o Davi lhe falou que a voz do Senhor é como um som de muitas águas, né? Sabemos que a água, ela é vida, né? Nada funciona, né? É dificilmente aquilo que funciona se não tiver água. E a maioria das coisas depende da água para funcionar, né? Aleluia. Nós se acordamos bem cedo já, dependendo da água, né? Lavando o rosto, tomando um café, e também a água, ela tem mil e uma utilidade, né? A água gera energia, né, para grandes indústrias e empresa e etc, né? Então, a água, sem água não tem como o ser humano sobreviver na face dessa terra. Como é que vai viver sem tomar um banho, né? Também não tem como, né? Então a água é uma coisa assim que nós, toda a vida, nós dependemos da água, né? E nós que cremos nesta palavra de Deus, nós temos que trabalhar em cima daquilo que Deus vem falando conosco, né? Porque a voz do Senhor, ela é como um som de muitas águas. Nós vemos que a água, né, às vezes ela nasce num deserto, né? Nasce num deserto, né, muito longe. Ela vem caindo naqueles outros riachos, né? Aquele, né? Eu já vivi, né, muitos assim, em deserto, né? Eu via muita nascente de água. Às vezes nasce uma nascente lá, outra aqui, e depois vão se formando aquele riachinho, mas aquele riachinho ele cai, né, em outros ribeirão, né, daqui ali vai aquele outro rio mais maior, e quando aquele rio maior já cai no mar, né? Então aquela água que nasceu lá naquele deserto, né, vai cair no mar. Às vezes você está num deserto, mas você está debaixo da voz do Senhor. Aleluia, Jesus. E Deus vai mudar toda a tua história, por causa que você está trabalhando em cima da voz do Senhor, como é um som de muitas águas, né? Nós vemos que o profeta Jeremias, ele falou que aquele que confia no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que qual estende as suas raízes para o ribeiro, e quando vem a seca, ele não receia suas folhas, né? Não cai a sua folha, mas ele continua produzindo fruto nas estações próprias, né? Então a pessoa, quando Deus promete algo, e tudo aquilo que Deus promete em nossas vidas está longe dos nossos alcances, né? Está longe, né? Nada que Deus promete em nossas vidas que está em nossas possibilidades de nós alcançar. Tudo vai se tornar o impossível, se tornando possível nas nossas vidas. Então tudo aquilo que Deus tem falado contigo não está em alcance de suas mãos. Mas Deus vai trabalhar de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural,
E tudo aquilo vai ser muito mais do que você pensou. Porque a Bíblia fala assim que aquilo que os teus olhos nunca ouviu, que os teus ouvidos nunca ouviu e que não desceu no teu coração é o que Deus tem preparado para você. Mas quando você ouça a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vemos que Moisés, né? Ele veio da água. Né? O Moisés, ele, quando o rei ali do Egito, ele ficou com medo. Né? Ali estava vindo muitas, estava nascendo muito, né? O povo hebreu ali. E ele resolveu ali mandar matar as crianças, né, que estavam nascendo, né, e jogaram ali no Rio Nilo. Mas a mãe de Moisés, quando Moisés nasceu, ela colocou ele num cestinho, né, depois de muito, quando ele já estava grande, não podia mais guardar ele, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, e colocou ali na água, né? Mas quando passou lá no Rio Nilo, onde a filha de Faraó estava tomando banho ali com a sua funcionária, ela pegou aquela criança, né? E ali Deus colocou um amor no coração dela, como fosse uma mãe biológica, né? Aleluia, Jesus. E nós vemos que aquele homem ali foi um libertador, né? E nós vemos que através daquilo que o rei, né, do Egito tinha medo, acabou morrendo na água, que foi o exército dele, né? Morreu na travessia do mar ali, quando Moisés ali veio para tirar o povo ali do Egito da escravidão, né? Então nós vemos que muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, não deixe a palavra de Deus em segundo plano na sua vida. Continue trabalhando em cima daquilo que Deus tem falado contigo, por causa que nós vemos que ali a filha de Faraó ali via, com certeza ela via muitas crianças mortas passando, aleluia, ali onde eles estavam tomando banho, né, que ali eles matavam, né, todas as crianças, né. Mas um dia passou uma criança viva ali, ela pegou, e Deus quer trabalhar naquilo que está vivo, né? Aleluia. E nós vemos que a palavra vai assim, pedir, dai-se-vos-á, né? Buscar e acharei, batei-se-vos-á. Por aquele que pede, recebe, aquele que busca, enquanto aquele se bate, se abre, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nós vemos que, provavelmente, que é Moisés aí chorando, né? E ali, né, houve ali um despertamento ali daquela filha de Faraó ali, pegou aquele rapazinho ali, foi uma benção, né? Foi um grande homem de Deus, um grande libertador. Mas, meus queridos e prezados ouvintes da palavra de Deus, nós vemos que Isaac, né, quando ele foi ali para a terra do Filisteu ali, e nós vemos que ali em Gerar, houve uma seca muito grande, e todo mundo estava indo embora para se regar na água do Rio Nilo, por causa que não tinha como plantar, né, sem água. Mas só que Deus falou para Isaac: Isaac, fique aonde eu te dizer para você ficar, fica aí, porque aí eu vou te abençoar. Isaac plantou no lugar que não tinha água, né? Mas Jesus falou assim: aquele que crê em mim, ele será como um rio de água viva, né? Aleluia. Isaac, ele creu no Senhor e plantou ali e colheu 100 por 1. Então nós vemos que Isaac, ele foi um homem muito abençoado por Deus. E nós vemos que até mesmo quando Jacó ia assim da casa de Labão, que tinha trabalhado 14 anos para Labão, como todo mundo sabe, nós vemos que quando ele ia sair, Deus falou para Jacó: Jacó, fica aí. Aleluia. Mas só que você raspe essas varas e coloque no bebedouro das águas das ovelhas. E ele, né, quando terou os 14 anos, ele falou para Labão: Labão, estou indo embora. Labão: não, mas eu estou acostumado já com os netinhos, fica aí. Daí o Jacó falou: opa, mas Deus me deu um sonho para mim. Mas ele falou assim: vamos fazer o seguinte, Labão, eu quero que vocês só fiquem
coloco aqui na tua fazenda com uma condição: você escolha a cor, né, das suas ovelhas que vai nascer. E ele falou: não, então vamos supor, nascia mais branca, né? Então Labão falou: não, eu vou pegar essa cor aqui branca, né? Mas só que nascia só da cor do lado de Jacó, porque Jacó tinha rapado a vara, porque Deus tinha falado com ele. Então, meus queridos e prezados ouvintes, nós sabemos que quando Deus fala, Deus cumpre. Aleluia. Nós vemos que Mardoqueu, ele foi um homem que ele investiu na voz do Senhor. Nós vemos que ele colocou ali Esther ali, né, no meio daquelas 120 moças ali. E nós vemos que o rei Assuero ali, né, Deus trabalhou no coração dele ali, e Esther foi rainha daquele rei ali, né. E nós vemos que ele foi o segundo rei de Assuero, né. E nós vemos quem era o segundo, era o Amã, né. Mas ele não foi na conversa do homem. Nós vemos que o Amã, ele fez que um decreto ali, até mesmo o rei Assuero assinou que todo aquele que não batesse continência para ele, ia morrer, né? Mas nós vemos que a mãe, ele preparou uma forca, mas de ele mesmo morreu, né? Nós vemos que o Assuero, aliás, nós vemos que o Mardoqueu, ele era um porteiro, né? E se tornou-se o segundo, né? O segundo, né, no lugar de Amã, era o segundo de Assuero. Por causa do quê? Por causa que ele investiu na voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós sabemos que o investimento da voz de Deus tem momento que é difícil. Aleluia, Jesus. Nós vemos que aquele homem passou por alguns processos difíceis. Mas nós vemos que aquele homem conseguiu ser campeão em algo insolúvel, né? Onde não havia saída, mas Deus foi a saída. E nós vemos que aquele homem ali, ele não foi na conversa do homem, mas ele foi na conversa de Deus, na voz do Senhor. Aleluia, Jesus. E Deus fez dele um grande campeão. É isso aí, meus queridos amados irmãos. Que Deus continue nos abençoando grandemente. Amém.